E não há dúvidas que, com certeza, o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes é essa fonte de renda, é da onde eles mais podem receber dinheiro. E aí, por que se aplica também ao escritório, mesmo que os Estados Unidos não tenham anunciado uma sanção específica contra o escritório advocatício deles? Porque na lei Magnitsky, ali o texto diz que qualquer empresa que o sancionado possuir 50% ou mais também será alvo, por consequência, por extensão, porque será visto como um braço, como uma extensão dessa pessoa. E a Viviane Barça, a esposa do Alexandre de Moraes, ela possui mais de 50% das ações ali do patrimônio do escritório, né? Então, por extensão, se alcança também o escritório. Então, vai ser um escritório que os advogados não vão poder usar Google Drive, não vão poder usar Microsoft, não vão poder se conectar em sistemas americanos, não vai poder fazer praticamente nada, não vai poder. A única coisa que vai dar para fazer talvez é Pix e conta em cooperativa, que foi o que os bancos sugeriram aqui para os ministros fazerem. Mas não vai mais dar para ter conta nos grandes bancos, receber pagamentos dos seus clientes dessa forma. Então vai impactar e muito o dia a dia deles. Eu acho até interessante porque, como ele é um ministro, e eu imagino que ele não quer ter que não se prejudique a imagem pública dele, ele não fala muito sobre o que está acontecendo depois da Magnitsky, mas eu imagino que deve ter sido bastante afetado. O que a gente viu foi as conversas que saíram da imprensa com os bancos recomendando eles abrirem conta em uma cooperativa, não dá para continuar com a conta do Banco do Brasil, enfim, todo esse trama a gente acompanhou, mas acredito que é só a ponta do iceberg. Deve ter sido sim uma dificuldade, um empecilho ali na vida do Alexandre de Moraes, que agora vai ficar sem ter para onde sair. Até eu tinha visto na imprensa um tempo atrás que ele estaria usando a conta de um amigo antigo seu, de longa data, para fazer movimentações financeiras, e agora vai ficar cada vez mais difícil. Até porque o governo americano também anunciou hoje que vai cercar todo mundo que der auxílio material ao Alexandre de Moraes, também será impactado com as sanções do governo americano, porque o Alexandre de Moraes já foi categorizado e é visto por Donald Trump como um violador de direitos humanos. E aí eles vão dar o exemplo. Zé Vargas, tanta coisa acontecendo no mundo, né? Tantas grandes polêmicas aí, mas os Estados Unidos não descuidam, não tiram o olhar do Brasil. Isso ficou bem patente, bem comprovado hoje nessas novas medidas. Tosi, e eu acho que essa última decisão anunciada pelo governo americano, ela mereceria, a meu ver, três análises pontuais. A primeira deveria ser um pouco óbvio que nos Estados Unidos a lei é para valer. Muitas vezes aqui no Brasil nós temos essa cultura de quando se toma uma decisão, depois a gente vai ver se essa decisão vai ser de fato cumprida. Lá fora não. Quando se toma uma decisão, existe uma estrutura burocrática organizada cujo papel é trabalhar para essa execução, para essa decisão se tornar real. E é por isso que agora os Estados Unidos, mais uma vez, têm deixado claro que continuarão a atuar para garantir o cumprimento da Magnitsky. Segundo, diz respeito a um aspecto político e talvez um aspecto econômico do que está em jogo. Eu acho que o grande efeito dessa decisão que expande a Magnitsky para pegar a esposa do Moraes e também que corta o visto dos apoiadores de Moraes não é tanto direto, embora ele já seja muito significativo, mas indireto. É a mensagem de que Moraes é radioativo. Então tem uma asfixia financeira, sem dúvida. Quem é que vai querer contratar a empresa da esposa de Moraes? Mas eu acho também que tem uma asfixia técnica. Quem é que vai querer colaborar com Moraes? Hoje, ser um assessor de Moraes é quase um convite para amanhã ser punido com alguma decisão norte-americana. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar diz respeito ao próprio Instituto Lex. Nós sabemos que a lei brasileira ela tem as suas curiosidades. Uma delas é que ela não veta, ela não impede os magistrados de serem sócios de empresa. No entanto, nós temos que convir que isso é, no mínimo, algo bastante questionável. E, no caso, esse Instituto Lex acumula o patrimônio que abriga a família do Moraes. Um patrimônio muito significativo. Quais são as atuações desse instituto? Eu acho que essa é uma pergunta que o Brasil deveria se fazer. Afinal de contas, se ele tem uma atuação, porque, pelo que foi visto até agora, não é muito claro pelos anúncios online, quais foram os projetos que permitiram pagar a esse instituto, os recursos com os quais esse instituto adquiriu os imóveis, onde hoje Moraes e a família vivem, onde o escritório funciona?
Quem foram os clientes deste instituto? Estes clientes, por sua vez, têm alguma ação na justiça que também está no colo do Alexandre de Moraes? O fato de nós sabermos que existe um instituto, do qual o ministro Alexandre é sócio, deveria colocar como pergunta seguinte: quais são as fontes e os clientes que estão na base desse instituto e de que maneira esse instituto tem atuado para arrecadar esse patrimônio? Aliás, só para terminar, Deltan e eu tivemos a oportunidade de passar uma temporada nos Estados Unidos em cursos de direito. E uma coisa que chama a atenção de imediato lá é o fato dos ministros da Suprema Corte, dos tribunais superiores, serem pessoas de patrimônio muito modesto. Então, a partir do momento que os Estados Unidos tiveram notícia da existência desse instituto, eu imagino o que deve ter passado pela cabeça das autoridades americanas. Pois é, fica a sugestão de pauta para os jornais, para a grande mídia brasileira, sugestão do Vargas aí, que é de graça, né, Vargas? Vamos investigar o que tem de contrato, de interesse, de acordos, de serviços nesse Instituto Lex e com quem, né? Tem que ter essa transparência, porque afinal tem ali como sócio o ministro do STF. Bom, vamos ver agora o anúncio oficial da inclusão do nome de Viviane Barsi de Moraes e do Instituto Lex da família do ministro na lista suja da Magnitsky contra violadores dos direitos humanos. O anúncio foi feito na página do Departamento de Estado americano. Diz ali: hoje os Estados Unidos estão sancionando os colaboradores do ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluindo a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, e sua holding, o Instituto Lex. Moraes foi indiciado em 30 de julho por grave violação de direitos humanos. Ele tem usado sua posição para instrumentalizar os tribunais, autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Essas sanções se baseiam em uma série de ações tomadas pelo governo Trump para responsabilizar Moraes por abuso de autoridade, criação de um complexo de censura, ataque flagrante a oponentes políticos e graves violações de direitos humanos. Anote isso porque a gente vai precisar logo adiante. Aqueles que protegem e permitem que atores estrangeiros malignos como Moraes ameacem os interesses dos Estados Unidos também serão responsabilizados. Olha, ao comentar essas novas sanções, o secretário do Tesouro, Scott Bassett, comparou Moraes e a mulher ao casal de criminosos Bonnie e Clyde. Não há Clyde sem Bonnie, disse o secretário, se referindo a essa dupla aí que aterrorizou a região central dos Estados Unidos nos anos 30, roubando lojas, postos de combustíveis, bancos e matando policiais e quem quer que os confrontasse. A vida criminosa da dupla foi contada em filmes, documentários de Hollywood. Ambos gostavam de tirar fotos provocadoras, fumando, exibindo armas, acabaram sendo mortos numa emboscada da polícia em 1934 e tiveram o carro crivado de balas. Bem, como a gente viu aí, a inclusão do nome de Viviane de Moraes na lista da Magnitsky foi feita de forma bastante agressiva, com notas fortes por parte do governo americano, né? Inclusive essa comparação a esse casal de criminosos. Cada vez mais a impressão que dá é que o governo Trump deixa claro que a situação só vai mudar se o Brasil fizer alguma coisa para conter Moraes, né? Não se vê assim um gesto de, ok, vamos condescender, vamos fazer um acordo. Pelo contrário, né? Cada vez que vem alguma notícia de lá, é reafirmando a determinação e a firmeza do governo Trump para não negociar esses pontos que são apontados. Curiosamente, os pontos apontados ali dos arbítrios, das violações, hoje a gente vai ver daqui a pouco que o ministro Alexandre de Moraes do STF emitiram nota dizendo que não é nada disso, que aqui impera o direito e o devido processo legal. Fica uma conversa, né? Um fala daqui, aponta os problemas, os erros, as violações, e o outro responde como se não tivesse ouvido nada daquilo e repete uma mesma ladainha. Tá difícil de enxergar no horizonte, curto prazo, uma solução para isso, né? O governo americano não vai ceder de uma hora para outra, falar, tá bem, vamos baixar a bola, vamos lá, Lula, o que você quer? Não vai ter essa conversa amanhã na ONU, Deltan? Não está no radar, Tosi, a gente vê uma escalada do conflito. Agora, diante dessa escalada do conflito, a gente sempre tem que se questionar se a gente não está adotando métodos, a visão das pessoas que a gente critica. Eu vi o Donald Trump na cerimônia em homenagem ao Charlie Kirk, diante de um estádio, dizendo que o Charlie Kirk foi uma pessoa que atuou na Terra como missionário e que pregava o amor aos seus inimigos. Aí o Trump disse, olha, e eu discordo dele, eu odeio os meus inimigos, eu vou atacar os meus inimigos. Eu sou Charlie Kirk, eu não sou Donald Trump. Eu acredito como um cristão que a gente deve amar, respeitar, tratar todos com igual dignidade.
Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!